Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente segue aqui com o tema sobre casting de tipo, como que o PHP trata o tipo da variável e como que a gente pode alterar esse tipo da variável. A gente sabe que o PHP ele tem a tipagem fraca, né? Isso quer dizer que o tipo da variável é assumido no momento que você atribui algum valor e dependendo desse valor ele assume aquele tipo. Então, se você atribuir um valor numérico a uma variável, ele pode ser do tipo inteiro ou do tipo float, caso você atribua uma variável que seja um valor fracionado. Quando você atribui um valor string, então essa variável assume o tipo string. Então, a gente precisa ter em mente o momento que é dado, o tipo para minha variável e como que eu posso alterar, né? Porque o casting é a alteração nesse tipo da variável. Então, ele pode ser alterado no momento que eu atribuo algum valor ou então em alguns momentos quando o próprio PHP trabalha em cima dessa variável, fazendo alguma interferência. Então a gente tem que ficar muito atento, porque se a gente deixar que a própria aplicação atribua algum tipo à minha variável, e quando a gente vai fazer uma comparação, por exemplo, e se esses tipos forem diferentes, pode gerar um erro. Então a gente tem que ter o controle completo do momento da tipagem da variável e como que o PHP trabalha em cima dessa tipagem. Porque se depender de uma lógica de programação, automaticamente o PHP pode alterar o tipo dessa variável, gerando algum erro no fluxo do nosso trabalho. Então, o mais importante aqui é a gente entender como é dado esse tipo para a nossa variável, saber quais os tipos a gente possui dentro da nossa linguagem e quais os tipos que podem ser alterados, ou seja, feito casting. Então, se eu tenho um tipo int, eu posso alterar para float ou para string. Se eu tenho um tipo string, eu posso alterar para inteiro, string ou booleano. Se eu tenho um float, eu posso alterar para um tipo inteiro para um tipo string. E booleano, eu posso alterar para um tipo inteiro e para um tipo string. Então, para a gente entender como é feito esse processo de troca, vamos praticar um pouco. Vamos abrir lá o nosso Sublime Test. A gente vai criar aqui um arquivo novo. Vou salvar esse arquivo com o nome de casting de tipos.php. Só um minuto, está salvando. Vou salvar ele como casting. Tipo.php. Pronto, a gente vai criar um arquivinho HTML simples. Vou chamar, dar o título para ele de casting de tipos de variáveis. E aqui no body a gente vai criar um arquivo PHP simples, um código PHP simples. Abertura e fechando as nossas tags PHP. Bom, para começar, a gente vai trabalhar com uma função que ela chama getType e ela espera uma variável. Então essa função ela retorna o tipo da variável. Correto? Então essa função getType ela espera uma variável e ela retorna para a gente o tipo que aquela variável possui. Essa função é bastante importante para a gente trabalhar com o nosso código, porque na hora de fazer o debug, ou seja, testar o código, a gente pode verificar todos os tipos que as variáveis que a gente está trabalhando
possui naquele momento. Então, dependendo da execução do código, o PHP pode agir sobre uma variável e alterar o tipo dela. Então é importante quando a gente for fazer o debug do código, ou seja, o teste do código, a gente usar essa função que ela retornará o tipo que as nossas variáveis possuem. Então eu vou começar aqui com uma variável, vou chamar essa variável de valor e vou atribuir para ela o valor 10. Então é uma variável inteira. E logo depois eu vou dar um eco, imprimindo o tipo que aquela variável possui. GetType, né? Olha, ele já traz para a gente que ele espera uma variável como parâmetro. Então a gente vai passar essa nossa variável valor, colocando sempre ponto e vírgula. Então eu vou salvar esse nosso códigozinho. Antes da gente iniciar, eu vou ligar o nosso Xampp para a gente ativar o nosso servidor Apache, porque ele que faz rodar o localhost, né? O nosso host local. Vou abrir o nosso navegador. Nós vamos lá no localhost e a gente vai abrir o nosso casting tipo.php. Então tá lá. A nossa variável imprimiu, retornou para a gente que ela é do tipo inteiro, né? Inteiro. Então essa nossa função ela é bastante importante para me reconhecer no momento da execução qual o tipo da minha variável. Como eu já disse anteriormente, o tipo é dado no momento que eu atribuo um valor a uma variável. Aqui eu atribuí o valor 10, então é um valor inteiro, né? Eu mandei imprimir em tela usando essa função getType, que retorna o tipo da minha variável, e ela me retornou que ela é inteira, corretamente, ok? Bom, e como a gente estava estudando o nosso casting, ou seja, a alteração do tipo da minha variável, eu vou verificar agora como que eu posso alterar uma variável integer para float, né? Inteiro para float, ou seja, um número inteiro para um número fracionado, né? Como que eu faço isso? Bastante simples, basta eu vir aqui, eu vou criar uma outra variável, vou chamá-la de valor 2, e eu vou atribuí-la a ela essa minha variável inteira. Variável valor, só que, eu tenho que colocar o cifrãozinho, só que à esquerda eu coloco o tipo de casting que eu quero fazer. Então eu abro e fecho meu parênteses e coloco aqui o tipo de casting, ou seja, quero transferir a minha variável de inteiro para uma variável do tipo float, né? Igual neste caso aqui da apresentação. Eu quero uma variável inteira, transformando ela para float, fazendo o casting dela para float. Então eu escrevo float. Pronto, né? Então eu tenho aqui uma variável, valor 2, recebendo a minha variável valor, né, transformando essa variável em uma variável do tipo float, ou seja, fracionada. E agora eu vou dar um eco aqui, só que eu vou dar um eco aqui embaixo. GetType. Só para a gente verificar que uma variável ela tem um casting, que a outra variável tem outro casting. Então eu vou só concatenar aqui um BR, né, para a gente dar uma quebra de linha. Então estamos lá, né? Então eu tenho aqui a minha variável valor, recebendo o valor de 10, esse valor é inteiro, então ela recebeu automaticamente o tipo inteiro. Só que eu quero atribuir esse valor para ela, passando o tipo dela de inteiro para float, né? Então aqui eu estou imprimindo um primeiro tipo, né, que é o valor,
E depois eu estou imprimindo o tipo da segunda variável, que é o valor 2, que recebeu o valor da primeira. Então a gente vai, volta lá, salva, está lá, né? Então a primeira variável ela é inteira, a segunda é do tipo float. Só para vocês saberem, o double ele representa o tipo float. Então é só uma forma de escrever, né? A gente pode, ele também pode ser escrito como real. Ele pode ser float, double ou real. Tudo depende da linguagem que a gente esteja trabalhando, mas é a mesma coisa. A gente pode, por exemplo, aqui, ó, colocar double, que vai acontecer a mesma coisa, certo? Tem um valor double. Ou então real, né? Que é um número real. E esse número também é um número do tipo float, ok? Então todos eles são floats, né? Ou seja, que tem valor decimais. É um valor numérico decimal. Então essa é a forma que a gente tem de fazer um casting do número inteiro para um float, né? Para um número variável, ou seja, com fracionado, né? Só para vocês guardarem aqui, eu vou colocar aqui na frente que o float é a mesma coisa que double ou real, ok? Tudo se refere ao mesmo número decimal. Então a gente tem aqui um valor inteiro que foi passado para um valor fracionado. Então agora a gente vai verificar, né, como que eu passo um valor do tipo inteiro para string. Bastante simples, né? Da mesma forma, eu só vou comentar esse código. Eu vou utilizar uma mesma variável, tá? Na verdade, eu vou deixar esse código aqui. Eu só vou criar uma variável valor 3. E agora, ao invés de float, eu quero passar para string. É bastante simples, basta eu escrever string. Então agora eu tenho uma string do valor 3. Eu vou dar outro echo aqui para minha variável, para minha variável 3. Novamente minha quebra de linha. Ok. Então a minha variável 3 está pegando um valor inteiro e passando para string. Ok. Casting de inteiro para string. Ou seja, eu vou pegar um valor numérico e passar para um valor literal, né? Ou cadeia de caracteres. Eu vou salvar isso aqui. A gente vai no nosso navegador. Pronto, né? Então agora a minha variável recebeu o valor inteiro passando para string. Bastante legal, né? Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar uma variável que possui float e transformá-la em inteiro. Como que faz? Né? Eu vou criar aqui uma variável. Melhor, né? Eu vou pegar essa variável aqui, vou colocar ela 10.35. E agora a minha variável 4, valor 4, ela vai receber a variável valor, correto? Só que fazendo o casting, né? Fazendo casting de float para inteiro. Basta eu colocar entre parênteses o int, né? Então o valor 4 está recebendo o valor, que é um valor flutuante, e transformando no valor inteiro. Só lembrando que ele vai perder, né, esse meu ponto 35. Né? Quando eu transformo ele em inteiro, ele só pega a parte inteira do número, ou seja, 10. Então eu vou imprimir aqui, vou pegar isso. Vou dar
br aqui. E vou imprimir aqui o meu valor 4, né? Ok? Então eu estou imprimindo aqui o tipo da variável. Também vou imprimir aqui, só para vocês verem, o valor da variável, tá? Valor 4. Vou dar outro ponto aqui. Então também estou imprimindo, além do tipo da variável, o valor dela, para vocês verem que ela perdeu um ponto flutuante, ou seja, a parte decimal. Vou salvar isso aqui e a gente volta lá para o nosso navegador. Vou dar um F5. Então a gente tem lá, né? Ela agora é do tipo inteiro e o valor dela é 10. Né? Só para vocês observarem que ela perdeu a parte decimal, ou seja, o ponto 35. Porque eu transformei uma variável que é float e uma variável inteira. Eu também posso transformar uma variável float em uma string, né? Bastante simples. Mesma coisa. Eu vou colocar aqui valor 5. Ela vai receber lá o meu valor, né? Minha variável valor, que é uma ponto flutuante, e ela vai ser transformada em um string. Correto? Então eu vou dar um echo aqui. E agora eu vou imprimir o valor 5. Né? Então agora a minha variável que era flutuante se transformou numa string. Eu vou lá no nosso navegador. Tá lá, né? Ela é uma string. Ela mostrou 10, porém esse 10 aqui não é um 10 numérico, é um 10 escrito, né? Ou seja, caractere. Você não consegue fazer cálculo com ele. Bom, então seguindo nos nossos testes, agora a gente vai ter uma variável do tipo string. Eu vou transformá-las no inteiro. Aqui eu escrevi, está escrito string, mas é booleano, tá? E a gente pode transformar ele em booleano também, inteiro e booleano, né? Não faz muito sentido eu transformar de string para string. Então é inteiro para booleano, né? De string para inteiro e para booleano. Então vamos voltar para o nosso código. Bom, então eu vou criar uma variável aqui, a minha variável valor, ela agora vai ser escrita de forma string, né? Então ela agora está escrita de forma caractere. Então eu quero transformar essa variável, que é caractere, em um valor inteiro, né? Então o valor 6, que é a minha próxima variável, vai receber a minha variável valor, passando, né, este valor, essa minha variável valor, para inteiro, int. Ok? Só lembrando que a gente também pode utilizar integer. Está na mesma, tá? Então eu estou passando uma variável que é do tipo caractere para uma variável inteira, né? Então eu vou salvar. Só um minuto, eu tenho que imprimir ela também. Então eu vou imprimir a variável 6, né, que é uma variável que pegou um valor caractere e transformou no valor inteiro. Salvei. Vamos lá para o nosso navegador. Está lá, né? Então agora ela é uma variável inteira e o valor dela é 10. O valor dela é 10 porque quando eu transformei ela para inteiro, de string para inteiro, ela perdeu a sua parte decimal, né? O que antes era string, uma cadeia de caractere, quando eu transformei ela para inteiro, ela somente pegou, virou um número, porém um número sem a parte decimal. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um valor diferente de numérico, que fosse ABC, por exemplo, né?
que além de ser caractere, aquele valor era caractere, porém um numérico, né? Agora eu tenho um caractere que é o abecedário. Então eu teria um erro, porque ele tentaria transformar isso aqui num valor inteiro, não conseguiria. Vamos observar lá. Salvei, vamos no nosso código. Então ele retornou, ele transformou, porém ele retornou no valor 0. Porque ele não encontrou um substituto, né, numérico para transformar esse valor aqui em um valor numérico. Então ele sempre retornará 0. Bom, então eu vou transformar esse valor, que agora voltei ele para um valor numérico, porém com ponto flutuante, né? Lembrando que é sempre ponto, porque no modelo americano, né, que é ponto. Então agora eu vou transformar ele para float, né? Uma string eu vou transformar para float. Eu vou utilizar uma variável que vai se chamar valor 7, que vai receber a minha variável valor, que é uma variável string, e eu vou passar ela para float, né, para flutuante. Então agora eu vou pegar esse valor e vou pegar a parte decimal, né, que é diferente daqui de cima. Eu vou somente imprimir ela aqui. Valor 7. E aqui também valor 7. Aqui valor 6. Aqui valor 5. Aqui valor 4. Né? Então, neste exemplo aqui, a minha variável valor 7 está pegando uma variável string, porém esse string tem a parte decimal, e está transformando ele num valor numérico com parte decimal. Então, a gente vai salvar, a gente volta lá no nosso navegador, está lá, né? Então, agora ela é uma variável float, porém pegou a parte decimal, né? Que é diferente aqui quando eu transformei para inteiro. Então, agora eu tenho uma variável que era string transformada em uma variável float. Bom, e o que acontece se eu pegar esse valor que é uma variável, que é uma string, e tentar transformar num valor boolean, né? Vocês lembram que o valor booleano ele só recebe verdadeiro ou falso. Então vamos testar aqui. Eu vou criar uma variável, vai ser valor 8, certo? Ela vai receber a minha variável valor, que é uma string, né? Que é uma string, está aqui. Porém, eu vou passar essa variável para boolean. Para boolean. Você pode escrever assim, ou somente bool. É a mesma coisa, tá? Então eu estou transformando uma variável que é string para booleano, né? Ou seja, verdadeiro ou falso. Então vamos imprimir ela aqui só para a gente ver o que acontece. Ela agora é a valor 8. E eu vou imprimir o valor dela também. Vou salvar aqui. Vamos lá no nosso navegador. Vou atualizar. E olha o que acontece. Ela é uma variável do tipo booleano e ela retornou o valor 1. Né? Quer dizer, o booleano ele trabalha somente com verdadeiro ou falso. O valor 1 é o valor verdadeiro. Né? O valor 0 é o valor falso. Mas por que ele retornou verdadeiro? Porque para o PHP, esse valor aqui é um valor válido. Então ele é um valor verdadeiro. Quando ele é um valor válido, né, ele retorna o valor 1. Ou seja, no Boolean, né, eu trabalho somente com 0 ou 1. O 0 é falso, o 1 é verdadeiro. Então ele retornou verdadeiro. Quer dizer que esse valor que ele pegou e transformou em booleano é um valor aceitável, né? É um valor verdadeiro. Se a gente reparar aqui agora, se eu deixar um valor vazio aqui, ou seja, eu não tenho um valor nenhum, e eu pego esse valor aqui e transformo ele num valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, ele vai me retornar vazio, ou seja, falso, né? Então, se eu atualizar aqui, olha só, ele é um valor booleano, porém ele não retornou nada, né? É vazio.
ou seja, é um valor falso. Para uma variável do tipo booleana, a gente tem duas representações. O valor vazio, ou seja, 0, né, é o falso. O valor 1 é o valor verdadeiro, que é um valor aceitável. Então, se eu tiver, posso ter até uma cadeia de caractere aqui. Esse valor é um valor válido e agora ele vai me retornar 1. Olha só, né? É 1. Por quê? É um valor verdadeiro, né? Booleano trabalha com verdadeiro ou falso. Uma cadeia de caractere escrita dessa maneira aqui é um valor aceitável, né? Um valor verdadeiro. Então aqui o retorno foi 1, ou seja, verdadeiro. E para finalizar, a gente tem variáveis do tipo booleana, né? E a gente pode transformar elas em inteiro ou em string. Ou seja, uma variável true ou false, transformar ela em inteiro ou string. Então vamos lá para o nosso Sublime. Então agora, essa minha variável aqui, eu vou dar para ela o valor true. Tá? True, né? Ou seja, verdadeiro. E vou pegar uma variável aqui, vou chamá-la de variável 8. Valor 9, né? Que a gente já usou 8. Ela vai receber a minha variável valor, que é essa variável booleana aqui, que recebeu o valor verdadeiro, né? E vou transformar ela em inteiro, né? Vou colocar aqui. Ok, vou salvar. E olha o que acontece. A gente tem que imprimir também, né? Esqueci aqui de colocar a impressão da nossa variável 9. Vou copiar esse código. Então, agora eu vou imprimir a variável 9, que é a variável que fez o cast de booleano para inteiro, né? E olha só, vou salvar, a gente volta lá no nosso navegador e atualiza. Então o valor ela foi transformado num valor inteiro, porém no valor 1, né? Que o valor 1 ele representa o verdadeiro, ou seja, true, né? True aqui para no casting que a gente fez de booleano, ela foi transformada em um valor 1, né? Então, ela pegou o valor verdadeiro e transformou na representação inteira, que é um valor 1. Bom, e a conversão do valor false, né? Vamos testar. False. Lembrando que booleano a gente tem false e true. Então, eu estou pegando um valor falso e transformando ele num valor inteiro, né? E imprimindo ele na tela. Vamos ver o que acontece. A gente volta aqui no nosso código. Tá lá, né? Ele voltou o valor 0. Por quê? O false, a representação numérica dele é o 0. E o valor true, a representação numérica dele é 1, igual a gente já viu, né? Então, false 0, true, né? Verdadeiro, 1. Bom, e para encerrar, né, eu vou pegar esse valor, que é um valor booleano, vou criar uma variável valor 10 e vou transformar essa variável, que é uma booleana, né, que tem o valor true, ou valor false, né, verdadeiro, e vou transformar ela numa string, ou seja, em caracteres. E a gente vai ver o que ela vai imprimir para a gente. Eu vou imprimir a variável 10 e vou imprimir o valor que ela carrega. Então vamos lá, atualizo. Então ela não me retornou nada. Por quê? Porque o valor false para string é uma cadeia de caractere vazia. Para numérico ele é 0, mas para string é uma cadeia de caractere vazia, né? Então vamos testar agora o true, né? O valor verdadeiro, para ver como que ele fica. Eu vou transformar ele em true. Ou seja, agora é verdadeiro. Eu salvo isso aqui. A gente volta lá. E ele me retornou 1, né?
Apesar do que esse 1 dele aqui é um string, tá? É um caractere. Você não consegue fazer cálculo com ele, porque ele é caractere. Então, a representação textual, né, de um valor booleano transformado em string, eu posso ter o valor 1 para verdadeiro e valor vazio para falso. Já aqui, quando se transforma em numérico, a gente tem a representação 0 para valor falso e 1 para valor verdadeiro. Ok, pessoal? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Pratique mais um pouco. Até a próxima aula.